A polícia do Reino Unido fez um levantamento que mostrou que as redes sociais, principalmente o Facebook, vem sendo cada vez mais utilizada para o aliciamento de menores. De acordo com a Sociedade Nacional da Inglaterra de Prevenção da Crueldade contra Crianças, foram registrados 5.161 casos de assédio online a menores, sendo as redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp responsáveis por 65% desse total. A gente estava falando fortemente grave. sobre redes sociais no bloco anterior, né? E de como tem coisas positivas, acho que você falou isso, mas existem uns fatores aí desse universo online que são muito problemáticos, né? Agora, tem uma coisa interessante pra gente pensar nisso daí, que é assim, né? Quando fala de menores, não tá falando só de criança, né? A gente tá falando de pessoas que são menores de idade. Né? Abaixo de 18 anos. Então, e aí entra um outro fator nesse processo, que tão ruim quanto a questão de... vou dizer aqui, a pedofilia, né? Tipo, um adulto tentando aliciar uma criança, alguma coisa do tipo, é o ato também de uma exposição sensualizada muito grande de pessoas que são menores de idade, mas que já vivem a fase da adolescência, né? Então, isso acaba criando um terreno muito fértil para esse tipo de situação acontecer. Então, a quantidade de tanto meninos quanto meninas que se expõem nas redes sociais de maneira sensual e são menores de idade é bem grande. Eu não sei se esse levantamento chega a fazer esse tipo de análise, mas, por exemplo, pega, sei lá, isso é a realidade do Reino Unido, mas pega na realidade brasileira. Quantos adolescentes com menos de 18 anos vocês não conhecem que costumam postar fotos sensualizando nas redes sociais, entendeu? E, obviamente, isso cria um terreno fértil. Veja, eu não estou querendo justificar nada aqui, longe de mim fazer qualquer coisa do tipo. Mas só estou dizendo assim, isso cria um terreno propício para que esse tipo de situação possa acontecer. Não é a intenção desses jovens, né? Não, exatamente, lógico. só estão reproduzindo alguma coisa que eles estão vendo, né? Esse estudo que foi feito, essa pesquisa que foi realizada, mostrou aqui, eu tenho um dado interessante, que no período de abril de 2017 até setembro de 2018 foram registrados 5.161 casos de assédio online a menores. No Reino Unido, né? É muito. No Reino Unido. No Reino Unido. Isso naquela região. Aqui no Brasil, com certeza, temos números altíssimos, né? Não, pode ser que não chegue a 5.000. Mas é muito complicado, porque essa criança, ela não tem noção de quando isso começa, né? Ela, em algum momento, pode ser que essa percepção caia a ficha da criança. Não, alguma coisa está acontecendo de estranho aqui. Mas até chegar nessa fase, muita conversa já aconteceu, muitas mensagens já foram trocadas, muitas informações pessoais já foram dadas de bandeja para o aliciador. É só um dado complementar ao seu. Aqui fala que esse estudo, né, 17% das crianças e adolescentes que acessam a internet já tiveram contato pessoal com alguém que conheceram o ambiente virtual. Contato pessoal. Sério. Sem contar aqueles que tiveram contato direto com aquele aliciador. Ou seja, o primeiro contato foi online. Sim. E depois essas crianças se encontraram, crianças, enfim, né? Crianças e adolescentes, né? Com o aliciador. É interessante porque tinha tanto essa história das pessoas alertarem as crianças antigamente de que, não pode falar com estranho, né? Não aceita nada que te derem, que um estranho te der para comer, não sei o quê. Mãe de vocês falava muito isso para vocês, né? Com certeza. A avó falava Com certeza. Minha avó falava que passava a Kombi com os palhaços, Homem do que saco. entregava o doce, Kombi com- aí eles pegavam a gente e depois tiravam os nossos órgãos. Eu lembro disso, minha avó falava, nunca aconteceu comigo, eu nunca conheci ninguém. Mas ela falava que não era para aceitar, que se viesse uma Kombi com os palhaços entregando doce. Eu quero saber interior se de tinha... São Paulo, gente, era assim. Sabe o que é? Era o cara da rifa. Pode ser, não sei. Mas minha avó falava, o Wagner não tá aguentando aqui. Que andava Mas com- eu tenho certeza que tem um monte de gente que sabia da gangue dos palhaços da Kombi. Mas é verdade, Eu cara. chorei. É um grande exemplo desse que eu trouxe de que os pais alertavam muito. Agora, eu não sei se hoje em dia isso tem acontecido, né? Porque a gente tem hoje não só a possibilidade de ter o contato físico com alguém, como no caso da Kombi dos palhaços ali do leite, mas a gente tem a possibilidade do contato virtual, que, gente, a gente não sabe quem está ali, né?
E eu acho que a grande diferença é que os pais, naquela época, eles sabiam o mundo que as crianças estavam inseridas e, por isso, alertavam dessa situação. Agora, num ambiente virtual, a gente tem ainda pais e mães que não entendem muito bem desse ambiente. Eu não sei se dá para dizer se tem alguém que, a não ser que você estude muito sobre esse assunto, esteja imerso, mas será quem aqui pode dizer assim, olha, eu conheço tudo sobre a internet, eu sei do que é capaz, eu sei desse ambiente, eu reconheço as maldades que podem acontecer, porque vira e mexe, eu estou sendo surpreendida com uma maldade. E olha que eu considero que eu saiba alguma coisa sobre a internet. Mesmo assim, não dá para saber, né? Exatamente como você falou, antigamente o pai conhecia a rua, sabia quem é, aquela casa, aquela outra, rua de baixo, de cima, o bairro meio complicado. Então, você conseguia fazer esse raio-x do ambiente onde você estava e beleza. Agora, na internet é pior. Então, não adianta o pai fazer um raio-x com base nos amigos que o filho tem nas redes sociais. Né? Então, esse é o máximo do raio-x que um pai vai fazer. E sabe o que eu acho que acontece? Também assim, essa geração muito nova, eles vão migrando de rede social, por exemplo, à medida que os pais vão invadindo. Não dá. É verdade. Quando os pais conseguiram entender o que era Facebook, aí começaram a ir pro Instagram. Snapchat. Aí os pais começaram a entrar no Instagram, Snapchat. Que os pais nem chegaram, mas aí perdeu um pouco de força. E aí tem coisas hoje que a gente nem conhece direito, né? Quando não, eles bloqueiam as mensagens para não chegar para os pais. O pai está na plataforma, mas não chega. E o pai nem sabe que está bloqueado. Ele não sabe, porque não consegue ver. E é uma coisa assim, eu acho a internet uma coisa fantástica na nossa vida. Só que a partir do momento que a gente desce ali aquele iceberg, né? Porque o que a gente sabe é que a internet é como se fosse um iceberg. A ponta do iceberg que fica do lado de fora é a internet que a gente costuma usar. Tem acesso. As redes sociais, o Google, enfim. E a base, né, do iceberg que está lá imersa, aquilo ali tem a dark web, a deep web, e isso aí é um terreno sem dono, é um terreno que não tem fronteira, não é delimitado para a gente conseguir verificar. Tem investigações perigosíssimas envolvendo Polícia Federal, enfim, instituições de investigações estrangeiras também. Então, é uma coisa muito complicada. E aí, quando as pessoas entram nesse universo para fazer isso aqui, aliciar, venda de drogas, venda de armas, venda de materiais de conteúdo sexual, aí envolvendo as crianças e até pessoas maiores de idade também, aí é que o negócio começa a complicar e fica muito difícil você conter isso aí. Porque se você for imaginar o tamanho de um iceberg, só a ponta é a nossa internet boa e o que está embaixo, a maior parte, é a internet ruim, mas o que é muito difícil, mas o que a gente está falando, inclusive, desse aliciamento, ainda é nessa parte considerada boa. Porque esse aliciamento acontece pelo Facebook. Mas então nem estamos indo lá para baixo ainda. Mas muitas vezes a gente está, sabe por quê? Isso, Porque às vezes é assim, robôs, eles vão lá, colocam um robô, manipulando a sua rede social, então às vezes acaba sendo interligado, porque tudo é internet. Então, às vezes, lá dentro da Deep Web, ele consegue ter acesso àqueles vídeos pornôs, vídeos de conteúdo sexual, e aí eles colocam o robô para poder compartilhar com a criança. Eles manipulam um jogo que está ali interligado com a Deep Web, e aí, através do WhatsApp e de outras redes sociais, outras plataformas, ele vai lá e consegue entrar em contato com algumas pessoas. Eu acho que esse é o ponto. Muitas vezes os pais não compreendem exatamente isso. A internet é uma só, né? Nós vimos aí na TV, eu achei interessante uma forma didática que eles utilizaram para mostrar a internet. Então, era a cenoura dentro da terra, né? E só o cabinho. Tudo é cenoura. Sim. Tudo é cenoura. Quer dizer, o que significa que quem está aqui pode jogar conteúdo para lá, voltar para cá. Ele pode fazer esse processo de retroalimentação, jogar o que está para baixo e vai passando para aquilo que são as plataformas comuns, né, que a gente utiliza. Então, a pessoa não consegue compreender. Essa mesma pessoa que está lá negociando órgãos, lá na Deep Web, é o mesmo que está no Facebook conversando com seu filho. Exatamente. É a mesma pessoa. Infelizmente, né? é isso mesmo. Então, acho que quando você começa a ter essa noção, vai ficando mais claro os limites que precisam ser dados para a utilização da internet. Agora, uma coisa que eu acho que a gente precisa muito conversar aqui é assim, existe uma idade mínima para uma criança, um adolescente, né, estarem numa rede social. Então, inclusive, isso é exigido lá. Se você colocar, quando você estiver fazendo o cadastro, você colocar uma idade que não é a permitida, vai bloquear.
Mas porque tem muita criança e adolescente lá, o Leite comentou de crianças, adolescentes fazendo poses sensuais em redes sociais. Mente-se a idade. E aí a gente fica num processo de o tempo todo demonizar a rede social. Agora, tem que se levar em consideração de quem é essa culpa, vamos colocar aqui entre aspas, dessas coisas acontecendo. Porque assim, do mesmo jeito que a responsabilidade pela segurança e o bem-estar da criança, lá na época da perua cheia de palhaço, da Kombi cheia de palhaço, o pai tinha que prezar pela saúde, pelo bem-estar da criança, hoje é a mesma coisa. Mesmo que não seja um processo que aconteça fisicamente, comece online, mas gente, sei lá, por mais que seja difícil essa vigilância, porque a gente não conhece esse terreno onde a gente está pisando, onde essa criança e esse adolescente estão pisando, mas é preciso conhecer o máximo possível, é preciso proteger, é preciso instruir, é preciso alertar sobre os perigos. Sim. Não dá para jogar essa culpa toda na internet, né? A gente até já falou disso aqui, né? Que, assim, eu não me sinto à vontade de comentar isso porque não é o meu lugar de fala a partir do momento que eu não sou mãe. Mas eu acho que o que eu pretendo é ter um diálogo cada vez mais aberto com o meu filho para dizer, olha, filho, isso aqui não, isso aqui sim, se isso aqui te acontecer, é assim que você vai proceder, você pode contar com a mamãe para poder conversar. Eu acho que esse diálogo, que acho que teve até foi uma pauta que a gente discutiu aqui, da bonequinha esquisita com o pé de galinha, não foi? Como é que era o nome dela? A Momo. Momo. Isso, a Momo. Que a gente até chegou a comentar, que graças a Deus as filhas da Carol nunca tiveram acesso. E elas têm aquela consciência de dizer assim, ó, eu não posso ver esse filme, minha mãe disse que não é legal ver esse filme. Então elas têm esse diálogo. É que as filhas da Carol, como eu já disse em outros momentos, assim, não dá para levar em consideração, é um outro nível que elas têm. Não, mas a questão é a seguinte, a gente sabe que tem esse limite de idade, né? É como um filme com classificação indicativa. Isso. Ponto. Eu quero que minha filha assista um filme que não está na classificação indicativa dela. A partir desse momento, a responsabilidade de tudo que acontecer com o conteúdo que ela está absorvendo é minha. Uhum. Então, se eu não quero arrumar para minha cabeça, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de arrumar para minha cabeça, tá? Quanto menos, melhor para mim. Vai chegar a fase do desespero? Vai chegar a fase do desespero. Enquanto não chegou, Eu não vou arrumar para minha cabeça. Eu vou colocar minha filha numa rede social que não é para a idade dela? Pra que eu vou fazer não, isso? E teve um programa, eu não estava no programa, mas... Para terceirizar. Eu acho... Não é terceirizar, Às é porque... vezes, Sabe o que os pais vezes. falam? Volta, Minha minha filha é filha. alienado, minha filha não sei o quê. Não tô falando não é terceirizar. Terceirizar seria no sentido assim, ó, assiste esse filminho que eu vou sair. Mas é isso que eu tô dizendo. Rede social não dá essa... Mas Mas às vezes entretém. Entretém, é um tipo de... Mas é como Mas a tem Carol, jogo, como a Carol né? falou. Tem outras Depois isso vai coisas. voltar para Faz você. outras Sim, depois Agora- volta para você. agora Mas enquanto você- não voltar, ou então quando voltar, vamos tapar o sol com a peneira Não, também. volta muito rápido. Mas a Carol É falou uma complicado. coisa num programa Não aqui quero. que eu queria trazer de novo. A Carol, me corrija se eu estiver errado, mas você disse assim que deixar as crianças na internet sem um acompanhamento é a mesma coisa se você tivesse deixado uma criança Põe no metrô sozinha lá. no metrô. Ó, Vai no metrô, fala tchau, Você filho. imagina? Você Vai na imagina? última estação. Criança, tá aqui, ó, metrô, tchau, tô indo embora. É isso que é deixar uma criança isso. com Eu o lembro quando ela computador falou ligado isso, na é internet muito no louco. quarto. Achei sensacional isso que você falou. É isso mesmo. Você pega uma criança, com a idade que for, coloca no metrô e fala tchau, filho. Ó, cuidado, hein? Não fala com estranhos, tipo o teu metrô. Tem Que- milhares de estranhos. Olha, não fala com Se te estranhos. venderem balinha, vão tentar te vender balinha. Isso. Vão tentar te vender... Você vê palhaço, não fala. palhaços dentro de combis. Não pode, né? Ou seja, é complicado você falar isso para uma criança. Ela não tem essa capacidade. Agora não você tem. quer ver um negócio como é Espaço. muito louco? Eu acabei de ter esse raciocínio aqui. Esse negócio, por exemplo, de super-heróis, por exemplo, esses filmes, que geralmente a classificação indicativa é 14, 16, enfim. Tem muito brinquedo feito para criança com menos de 10 anos que o brinquedo usa, tipo, sei lá, de um referência super-herói. de um- A referência visual é do super-herói do filme. Ou seja, é uma coisa tão institucionalizada, tipo, cara, ninguém liga pra isso, ou A pouca criança gente vai liga pra isso, assistir? que a Ponto. criança vai assistir, É. que se eu colocar um brinquedo, a criança inclusive vai comprar esse brinquedo porque ela tá acostumada a ver, entendeu? Se ela não visse o filme, ela não ia comprar, né? Isso. Exatamente, não complicado. tinha essa referência, né? E uma coisa que você falou também no início do programa, que é um assunto que, para mim, é bem complicado, é essa questão da erotização infantil nas redes sociais. Isso é muito forte. E, ao mesmo tempo, o que é erotizar?
É meio que complicado eu pegar uma neném, sou lá de Salvador, cidade litorânea, tem praia, colocar ela bonitinha, de biquíni, brincando na praia. É muito complicado. Será que isso é erotização ou a cabeça do ser humano está tão poluída, está tão doente, Os dois, né? que aí você olha aquela criança e você já vê aquela imagem de uma forma deturpada. E aí a gente E ao passa por mesmo uma... te- por e uma- ao- Pode falar. E ao mesmo tempo, você às vezes erotiza a mesma criança. Coloca uma música bem sensual, com uma letra bem sensual, Faz de um duplo clipezinho sentido. das fotos, né? Isso, faz o clipezinho, coloca ela dançando a coreografia lá do YouTube, dos canais lá de coreografia, e ela dançando. Então, assim, é muito complicado. E é uma bola de neve porque você começa a erotizar a criança, a pessoa começa a ver aquela criança de forma deturpada, e aí depois, quando você coloca qualquer coisinha da criança, já virou erotização, e aí vai virando uma bola de neve. E aí você não sabe onde você pondera até que ponto é erotização, até que ponto Até que não ponto é. é a loucura da cabeça, né? Sim. Aí a gente entra no segundo ponto que eu acho que é muito relevante falar, é o comportamento nas redes sociais. A ideia que a gente tem é de que a criança, os nativos digitais, eles aprendem como se comportar nas redes sociais, na própria rede social, e deu. Como não. Tudo que um filho aprende, ele aprende com referências, mesmo nas redes sociais. Então, se é aquele pai muito doido, que publica tudo, que fizer na vida ele vai publicar. Olha, meu filho, pega aqui, ó, matei uma barata, vem não sei o quê, ó, Matei uma areia no teto. barata. Tem E gente, clica, mas clica, infelizmente clica. tem gente que é assim, tem gente Você- que posta é. foto do filho com a logo da farda, gente, não faz isso. Com o quê? Com a logo da farda, da escola. Da Com uniforme. a logo da farda. Com a logo da escola na farda, Ah, no No uniforme. no uniforme. Uniforme. Em alguns lugares do Brasil é farda. Farda. É. Não Então, faz isso. ou seja, você está ensinando para essa criança um comportamento de que ela pode postar tudo nas redes sociais. Agora, aqueles pais que são mais reservados, eu tenho me policiado muito nesses últimos tempos em que a Isabela tem tido mais interesse com as redes sociais, de tirar o freio, pôr o pé no freio, sabe? Não vou postar, não vou fotografar, vou ficar hoje eu não vou pegar o celular, nós vamos sair, vamos brincar, tal, sem fotografar. Justamente para que ela veja que quando ela tiver a rede social dela, e eu percebo que isso está cada vez mais próximo pela idade dela, que ela não precisa, você não precisa compartilhar, filha, se você não quiser. Tudo Sim. da sua Não, vida. não precisa. E assim, a gente está falando aqui muito do conteúdo que está ali naquela rede, de como isso vai afetar uma criança, um adolescente. Mas, inclusive, o que a gente está tratando aqui nessa pauta é até mais profundo do que isso, porque é um aliciamento. Então, é algo que começou virtual e se tornou físico. Exatamente. E aí a gente pode discutir aqui várias questões, como, por exemplo, punição. A gente ainda tem esse ambiente na internet, um ambiente muito complicado de se ter lei, né? É uma terra muito sem lei. Sim. E aí, dentro desse universo, você vê as crianças sendo jogadas para diversas atividades, porque isso começou numa rede social e o pai, a mãe, o responsável não teve esse acompanhamento, é algo muito sério e muito assustador, que os pais precisam, sim, colocar uma atenção redobrada nisso. E é muito louco esse negócio da penalização que você falou, né? Da punição. Porque, por exemplo, numa situação onde algum adulto, pega um adulto, aí começa a bater papo com a criança no Facebook, ou um adolescente. Aí ele marca tal de se encontrar com esse adolescente. Eu lembro de ter visto reportagens sobre Sim. isso. Aí vai encontrar com o adolescente. Se esse adulto que estava com más intenções não fizer nada, tipo, sei lá, eu sou o pai, aí eu finjo que eu sou meu filho para poder pegar o cara em flagrante. Só o fato do cara ter conversado com o meu filho, não sei o que lá, e ter marcado de algum lugar, etc., isso não configura crime. Aí, o que você faz numa situação como essa? Às vezes pode ser que leva o cara na delegacia, dá uma conversada e tudo mais, tal, mas libera o cara. Então, o que é crime hoje em dia, por exemplo? Você ter foto pornográfica de criança, isso é crime, né? Você ficar disseminando esse tipo de conteúdo, mas esse aliciamento nas redes, conversar nas redes sociais, isso não configura crime. Nossa, que Terrível. loucura. Então, Eu não sabia Eu disso. também não. Então, tipo, tanto é que essas reportagens todas que vários de vocês já devem ter visto, quando dão o flagrante no cara, o cara fala, não, tava aqui. Nada tava, a ver, não, sei isso o aí, quê. tava conversando, tal. No máximo, dá uma conversada na delegacia, dá um susto e aí acabou. Terrível.
Olha, depois do intervalo a gente fala sobre saúde mental, que pode correr sérios riscos no caso da pessoa ser desorganizada. É isso que a gente fala no próximo bloco.